Que o Augusto Melo foi indiciado no caso VaiDebet você já deve estar sabendo. Mas será que ele vai renunciar ao cargo de presidente do Corinthians? O que teremos de novidade nessa sexta-feira? Fica aqui que eu vou te contar tudo. Antes, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e compartilhe. Nessa quinta, a Polícia Civil concluiu o inquérito que indicia Augusto Melo, Marcelo Mariano, Alex Cassundé e Sérgio Moura pelos crimes de corrupção. Vou pegar os crimes certinhos aqui para vocês. Crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Somados, esses crimes têm pena máxima de reclusão de 21 anos. O Augusto Melo vai ser preso? Ainda não dá para saber. Porque esse indiciamento vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai acolher ou não a denúncia e transformar esses 4 indivíduos em réus. As fontes que acompanham essa notícia desde o início dão conta que o Ministério Público está investigando o caso em conjunto com a Polícia Civil. Então, isso nos leva a crer que eles serão indiciados por esses 3 crimes. E mais, o Augusto Melo tem um processo de impeachment no Corinthians referente ao caso VaiDebet, marcado para o dia 26, na segunda-feira. Ele vai ser afastado? Ou ele vai renunciar antes? O Augusto Melo marcou para hoje, sexta-feira, às 15 horas, lá no CT Joaquim Grava, o que é um absurdo, uma coletiva com o seu departamento jurídico pessoal, se é que a gente pode dizer dessa forma, para esclarecer as dúvidas da imprensa. Resta dúvidas? Acho que não. Ao que tudo indica, o relatório de mais de 100 páginas traz tudo de forma concreta. Ele mentiu, como ele mente desde que ele é candidato a presidente do Corinthians. E para a polícia, Alex Cassundé, Marcelo Mariano e o Sérgio Moro também mentiram. E a inconsistência nesses 4 depoimentos, somados aos documentos que a polícia levantou, levam a crer que o caso de fato vai acabar em uma condenação. O que mais me pegou do depoimento é que ele falou que não conhecia o intermediário da VaiDebet. O intermediário não tinha nas 2 primeiras versões do contrato. E de fato existiu um intermediário vinculado à VaiDebet. E o Augusto Melo tem foto com ele na virada do ano de 2023 para 2024, no dia 27 de dezembro de 2023. E ele falou que nunca nem viu essa pessoa. Tem foto e vídeo dele, do Marcelo Mariano junto ao fundo dessa imagem. Mais uma mentira, né? De Augusto Melo. Hoje, nessa quinta que eu estou gravando, nessa madrugada, é o dia mais triste da instituição Corinthians como instituição em 115 anos de história. Para mim é mais triste até do que o rebaixamento do clube. Se não fosse o Juca Kfouri lá atrás ter feito a primeira denúncia da laranja que morava numa casa de madeira, num bairro de Mangue praticamente, em Peruíbe, no litoral de São Paulo, que era dona da empresa que recebeu 1,5 milhão de reais do Corinthians como comissão da VaiDebet, isso não teria chegado ao ponto que está chegando. Foi esse o fio puxado. Essa notícia lá atrás levantou vários questionamentos que trouxeram para esse momento tão triste da história do Corinthians, que é o indiciamento de um presidente em exercício por furto qualificado do clube. Se não fosse essa notícia lá atrás, seriam 25 milhões de reais desviados dos cofres do clube. Com 25 milhões de reais você paga a folha de um mês de futebol profissional. Você contrata um jogador mediano para bom hoje no mercado inflacionado do Brasil. Ou você paga um salário de um jogador de alto nível. Pelo menos o salário do ano desse cara você paga com 25 milhões. Hoje,
O clube Corinthians, instituição, de fato, chegou ao fundo do poço, na minha opinião. Como instituição, não como futebol, mas como instituição, chegamos ao fundo do poço. O Augusto está envolvido em escândalo não é de hoje. Se essa notícia te surpreende, a mim não surpreende. Porque desde o início, e eu posso falar aqui, quem me acompanha há mais tempo sabe, que desde quando esse cara era candidato do Corinthians, eu já falava que seria a pior escolha ter o Augusto Melo. Ele é envolvido com aliciamento de menor de idade na União Barbarense com provas e documentações, áudios, mensagens, com a voz dele, inclusive, os áudios, cobrando de pai, de criança, adolescente, cobrando de jogador, cobrando de empresário, fazendo negociata na bola. Tem comprovação disso. Ninguém sabe de onde vem o dinheiro do Augusto Melo. O Augusto Melo, para quem investigou, para quem foi a fundo atrás, para quem procurou notícias do Augusto desde lá de trás, ele está envolvido com gente, no mínimo suspeita dentro do futebol. E esse dinheiro ter sido desviado, e possivelmente notícias da última semana, desviado para contas do PCC, mostra que o Augusto Melo não era a pessoa certa. São inúmeros escândalos e inúmeras mentiras, porque o Augusto Melo é um mentiroso contumaz. Ele é essa pessoa. No dia da apresentação da Vai de Bet, dia 7 de janeiro de 2024, você lembra a mentira que ele contou nesse dia? Além de tudo que a gente não sabia ainda. Ele falou que o Lucas Veríssimo estava certo no Corinthians e o Lucas Veríssimo saiu semanas depois. E desde então são diretores, são casos de escândalo na base, são promessas que nunca acontecem. Cadê a Semana da Transparência? Cadê o relatório da Ernest Young? Cadê a auditoria? Cadê as transparências, as comprovações do orçamento de gastos do cartão corporativo? Cadê? Cadê o orçamento que não bate as contas que o Core e o Conselho derrubaram? Cadê? Se você acreditou no Augusto Melo, o problema foi seu, cara. Que acreditou num conto de um loroteiro, de um mentiroso. Porque é isso que ele é. Ele pode até ser. Ele tem, de fato, o direito de legítima defesa, o direito de se defender até que se prove o contrário, até que seja julgado em última instância, ele ainda é inocente. Mas, como administrador de futebol, a gente já sabia que ia acontecer isso. Além do caso Vai de Bet, o Augusto Melo está sendo indiciado. Indiciado não, ele está sendo investigado, melhor dizendo. Corrigindo. Ele está sendo investigado por um crime de milícia digital, desde a época da eleição dele no Corinthians. O que é essa milícia digital? Pessoas que criticam ele são atacadas nas redes sociais. Além disso, em contrapartida para esses influenciadores, ele contratou influenciadores para a campanha, contratou influenciadores para trabalharem no Corinthians, e todos eles alinhados ao discurso dele. E se tem influenciador que está me acompanhando aqui, que graças a Deus meus vídeos estão alcançando mais pessoas, se você fez isso, você me dá ânsia de vômito. De verdade. Tenho nojo de você. E sobre a milícia digital, desde o primeiro dia desse cara, e todos os vídeos que eu faço, basicamente, praticamente todos eles, tem comentários de pessoas me atacando. No Instagram teve um vídeo meu que viralizou com inúmeros fakes me xingando. Aqui no YouTube, só hoje,
curiosamente hoje, na quinta-feira, no dia que eu tô gravando, curiosamente o mesmo perfil fake comentou em 5 vídeos diferentes defendendo o Augusto. Só hoje. Então, é esse o modus operandi do Augusto no Corinthians. E vocês esperavam o quê? Que se ia acabar bem? E falar mal do Augusto não é defender a renovação e transparência que estava lá há 16 anos. Porque no fundo, bem no fundo, o Corinthians é culpado disso. O Corinthians é culpado por não ter deixado 16 anos, por ter deixado 16 anos e não ter tirado a renovação e transparência de lá. O Corinthians é culpado por ter deixado o Alberto Dualib por quase 20 anos à frente do clube. O Corinthians é culpado por ter deixado o Vicente Mateus e a Marlene Mateus comandar esse clube por 20, 30 anos. O Corinthians e o sócio do Corinthians são culpados por isso. Porque em algum momento ia aparecer o Messias. E você pegou essa referência, né? Eu tenho certeza que você pegou essa referência. Queria salvar a pátria. Que era antipolítica e antissistema. Que era o promete, faz, cumpre. O fora do jogo. Tá aí. O Augusto assumiu acho que o dia 2, dia 3 de janeiro. 5 dias. E ele botou a mão em 25 milhões de reais. Queria botar a mão em 25 milhões de reais. Segundo a Polícia Civil. Em 5 dias. Esse foi o primeiro contrato que ele assinou pelo Corinthians. No primeiro contrato ele fez isso. E se você acreditou nele, me desculpa. Ou você é ingênuo, ou você é farinha do mesmo saco. E nessa coletiva dessa sexta-feira, Augusto, se você não renunciar, você vai ficar marcado para sempre como o maior canalha que já pisou no Corinthians. Porque, como eu venho dizendo, você pensa mais em você do que no Corinthians. Desde o primeiro dia, você só pensou no Augusto Melo e não pensou no Corinthians. O mínimo que você tem que fazer é abrir mão do seu cargo, das suas benéfices, das suas regalias como presidente do Corinthians e adiantar o processo, facilitar a vida do torcedor. Renuncia, vai se defender, porque isso você tem direito a fazer, garantido na Constituição. Vai se defender. E amanhã não coloque escudo do Corinthians atrás de você. Não coloque logo de patrocinador atrás de você. Você já está usando a infraestrutura do clube. Não seja mais patético do que você já é. Abra mão. Vai cuidar do seu de uma vez por todas e esquece o Corinthians, cara. Você manchou a história desse clube. Em 115 anos foi o primeiro presidente pego com um batom na cueca. Com prova, com documento, com tudo. Se você sabe, se tiver um mínimo de vergonha na cara, sabe onde está esse dinheiro, que fale. Fale amanhã. Não fica com desculpinha, pessoas técnicas, igual você fala. Tá pra vir. Nos próximos dias vocês vão ver. Eu, graças a Deus, não sou nenhum lunático que acreditou em você. E amanhã a gente vai ver. E já adianto, hein? Vai ser a coletiva de imprensa mais constrangedora da história do Corinthians. Vai ser essa do Augusto amanhã. E aos meus colegas jornalistas, pergunte. Coloque ele na parede como o Pretzel fez. Porque esse cara não tem mais diretoria, não tem mais apoio. Cadê os Gaviões da Fiel? Cadê a nota oficial da Gaviões?
Cadê? Amanhã vai ter? Vão lá no CT cobrar o Augusto? Ou só faz isso quando o time perde? Que vocês talvez não tenham entendido, muitas vezes o time perde por causa desse cara. Ou melhor, desses caras. Que há 115 anos metem a mão no Corinthians. Se não denunciar, se não tiver no pé desses, esquecer os jogadores, nada muda. Um abraço e até a próxima.